Ao longo da história da humanidade, poucas regiões foram tão profundamente marcadas por narrativas espirituais, movimentos populacionais e transformações políticas quanto a região do Oriente Médio conhecida como Terra Santa. Esse território, localizado entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, guarda em suas paisagens milenares os passos de civilizações, profetas e impérios. E é exatamente ali que se concentram dois povos cuja presença tem atravessado séculos: os judeus e os palestinos. Ambos com profundas raízes históricas na região, os dois grupos compartilham não apenas um território, mas também experiências de dor, esperança, fé e resistência, cada um com sua própria perspectiva e identidade. O povo judeu tem uma ligação milenar com essa terra. A tradição judaica remonta aos tempos bíblicos, quando os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó caminharam por essas terras. Com o tempo, surgiu o reino de Israel e, posteriormente, o reino de Judá, estabelecendo uma presença nacional judaica que duraria até as invasões estrangeiras e o exílio. A destruição do segundo templo de Jerusalém pelos romanos, no ano 70 da Ana a.C., foi um marco profundo na história judaica que levou à dispersão dos judeus pelo mundo, o que se conhece como diáspora. Mesmo longe, a conexão espiritual, cultural e simbólica com a terra de Israel permaneceu viva por séculos, expressa em orações, textos sagrados e práticas religiosas. Enquanto isso, ao longo dos séculos, a região continuou sendo habitada por diferentes povos e culturas, entre eles, os ancestrais dos palestinos modernos, que incluem uma mistura de povos semitas que viveram naquela terra desde tempos antigos. A presença árabe se consolidou especialmente a partir do século VII, com a expansão do Islã. Com a conquista muçulmana da Palestina, houve uma arabização progressiva da população local. Os palestinos se tornaram majoritariamente árabes e muçulmanos, embora também houvesse comunidades cristãs significativas. Essa população árabe-palestina desenvolveu ao longo dos séculos uma identidade cultural própria, ligada à terra, à língua árabe e à fé islâmica, com forte vínculo às cidades históricas como Jerusalém, Hebrom, Nablus e Gaza. A convivência entre judeus e árabes na região teve momentos de harmonia, mas também de tensão, especialmente com o avanço dos séculos e a chegada de potências coloniais. No final do século XIX, com o crescimento do nacionalismo na Europa e o surgimento do movimento sionista, liderado por judeus que buscavam retornar à sua terra ancestral e fundar um estado próprio, começaram a se intensificar as migrações judaicas para a Palestina, então parte do Império Otomano. Esse movimento era motivado tanto por uma esperança religiosa quanto por uma necessidade política, diante da crescente perseguição aos judeus em diversas partes do mundo, como na Rússia e mais tarde na Alemanha nazista. O sionismo foi visto por muitos judeus como uma forma de resgate identitário e segurança física. Por outro lado, os árabes palestinos passaram a ver o crescimento das comunidades judaicas com preocupação. Temiam perder suas terras e sua soberania frente a um projeto que, aos seus olhos, poderia colocá-los à margem. Quando o Império Otomano caiu após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou ao controle britânico. A administração britânica tentou equilibrar os interesses de ambos os povos, mas as tensões aumentaram. Durante esse período, tanto judeus quanto palestinos desenvolveram suas instituições sociais, políticas e educacionais, cada um buscando construir sua própria visão de futuro para a terra que compartilhavam. Em 1947, com os conflitos se intensificando e a comunidade internacional pressionada a encontrar uma solução, a Organização das Nações Unidas propôs um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Jerusalém seria uma cidade internacional, sob administração da ONU. Os judeus aceitaram o plano e, no ano seguinte, proclamaram o Estado de Israel. Muitos árabes palestinos e países vizinhos rejeitaram a proposta, vendo-a como injusta. Isso levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense, que teve como consequência a fuga e expulsão de centenas de milhares de palestinos, criando uma crise humanitária que até hoje tem reflexos profundos. A partir de 1948, o Estado de Israel se consolidou, com forte imigração judaica de várias partes do mundo, incluindo sobreviventes do Holocausto,
judeus expulsos de países árabes e, posteriormente, imigrantes da antiga União Soviética, da Etiópia e de outras nações. Ao mesmo tempo, o povo palestino passou a viver uma realidade marcada pela diáspora e pela luta por reconhecimento. Muitos se tornaram refugiados em países vizinhos como Jordânia, Líbano e Síria. Outros permaneceram na Cisjordânia, faixa de Gaza ou em Israel, formando uma sociedade diversa, mas muitas vezes fragmentada. A partir dos anos 1960, os palestinos começaram a se organizar politicamente de forma mais estruturada, com o surgimento da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que passou a representar suas demandas por autodeterminação. Ao longo das décadas seguintes, ocorreram diversos conflitos, levantes populares, como as intifadas, e negociações de paz. Um momento marcante foi nos anos 1990, com os Acordos de Oslo, em que Israel e a OLP reconheceram-se mutuamente e buscaram construir uma solução de 2 estados. Porém, os acordos não se consolidaram plenamente, e o cenário continuou instável, com episódios de violência, atentados, bloqueios e expansão de assentamentos israelenses em territórios palestinos. Hoje, o cenário é complexo. Israel é um país desenvolvido, com uma economia forte, tecnologia avançada e uma sociedade multicultural composta por judeus askenazitas, sefarditas, mizrahim, além de árabes israelenses e outras minorias. A sociedade israelense é democrática em muitos aspectos, mas também enfrenta críticas internas e externas por sua política em relação aos territórios palestinos. Já o povo palestino continua dividido entre a Autoridade Palestina, que governa parte da Cisjordânia, e o Hamas, grupo islâmico que controla a faixa de Gaza. A vida cotidiana dos palestinos muitas vezes é marcada por dificuldades como restrições de movimento, desemprego e limitações de infraestrutura, especialmente em Gaza, que sofre com bloqueios e conflitos recorrentes. Apesar de todas as diferenças políticas, religiosas e históricas, é fundamental lembrar que tanto judeus quanto palestinos são compostos por indivíduos com histórias pessoais, famílias, esperanças e sonhos. Muitos, de ambos os lados, desejam apenas viver em paz, com dignidade e segurança. Existem iniciativas de diálogo, cooperação e coexistência em várias partes da região que mostram que o entendimento é possível, mesmo diante de tantos desafios. A cultura judaica é rica em tradições milenares, rituais, festas como o Shabat, o Pessach e o Yom Kippur, além de uma profunda ligação com a Torá e a identidade espiritual do povo de Israel. O hebraico, língua que havia quase desaparecido como idioma falado, foi revitalizado com a fundação do Estado de Israel e se tornou um símbolo da continuidade do povo judeu. A valorização do estudo, da ética e da memória histórica são pilares fundamentais da identidade judaica, presentes tanto entre os religiosos quanto entre os seculares. Por sua vez, a cultura palestina também é profundamente enraizada na terra, nas tradições árabes, na hospitalidade, na música, na poesia e na culinária. O amor pela oliveira, símbolo de permanência e resistência, é recorrente nas expressões culturais palestinas. A língua árabe, com sua beleza poética, é usada para expressar tanto a dor quanto a esperança de um povo que luta por seu lugar no mundo. As festas islâmicas, como o Ramadã e o Eid, têm um papel central na vida das famílias palestinas, mas há também uma importante presença cristã, especialmente em cidades como Belém. É impossível entender o presente sem conhecer o passado. E quando observamos judeus e palestinos através da lente da história, percebemos que não se trata apenas de um conflito ou de uma rivalidade, mas de 2 povos com vínculos profundos a uma mesma terra. Cada um com suas razões, narrativas, traumas e esperanças. Ambos merecem ser ouvidos, respeitados e compreendidos. A paz só será possível quando houver reconhecimento mútuo da dor do outro e disposição para construir algo novo, baseado não na negação, mas na valorização da identidade de cada povo. Talvez, mais do que procurar culpados, o desafio esteja em buscar pontes. Entender que é possível apoiar o direito à existência de Israel sem negar a legitimidade das aspirações palestinas. E também que é possível apoiar a causa palestina sem negar o direito dos judeus à sua segurança e identidade. Não se trata de escolher um lado contra o outro,
mas de reconhecer a humanidade em ambos. Se você chegou até aqui, parabéns. Você demonstrou interesse por um tema complexo, sensível e que exige empatia e compreensão. Agora me diga nos comentários, você já sabia dessas informações? Já tinha ouvido essa versão da história que busca equilibrar as visões? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, familiares ou com quem mais possa se beneficiar dessa reflexão. O conhecimento é uma ponte poderosa. Que ele nos ajude a construir um futuro com mais compreensão e menos muros.